Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do caso do Moro. A coisa está ficando complicada para o Moro, tá? O Toffoli, querendo agradar o Lula, autorizou uma investigação sobre o Moro de um caso lá de 2004, o caso de um empresário chamado Tony Garcia, que já vem acusando o Moro de coisa errada desde 2004, mas isso é normal. Ele é mais um dos corruptos que foi preso pelo Moro e acabou tendo a sua empresa devassada pelo Moro, mas ele estava cometendo crime, estava na galera ali do Banestado e coisa e tal, então estava tudo dentro do processo, mas ele sempre acusa o Moro, normal. Ninguém gosta de ser acusado e acusar o juiz não é uma coisa totalmente impossível, né? É o que surge para esse pessoal. O PT pode estar querendo aproveitar isso daqui para se vingar do Moro. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Dino vai sentar em 3 cadeiras no STF, Peter de Sunguinha, a musa do verão, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, vamos entender esse caso aqui. Primeiro eu vou contar a história. Depois eu vou explicar por que eu acho que isso daqui é extremamente preocupante para o Moro. Parece mesmo ser uma tempestade perfeita aqui, né? Então o que houve? O Dias Toffoli, que está querendo muito agradar o Lula, muito mesmo, ao contrário do Lewandowski, que sempre foi fiel ao Lula e votou a favor do Lula na Lava Jato, o Dias Toffoli não. O Dias Toffoli votou contra o Lula em várias decisões da Lava Jato, então ele está querendo agora ganhar o favor do Lula. Então ele veio aqui e dentro desse espírito de cooperação da coligação PT-STF, ele decidiu investigar o ex-deputado estadual do Paraná, investigar o caso que liga o ex-deputado estadual do Paraná, o Antônio Celso Garcia, que é o Tony Garcia, que é esse rapaz aqui, e o Moro, né? Esse caso foi justamente uma colaboração premiada que foi firmada em 2004 por Garcia, após ele ser preso pela PF sobre acusação de gestão fraudulenta do Consórcio Nacional Garibaldi em um caso do Banestado, né? Então ele tinha uma empresa, esse Consórcio Nacional Garibaldi, e estaria sendo acusado de um monte de crimes ali. Ele fez uma delação premiada e, segundo ele diz, o Moro passou a fazer chantagem com ele para ele conseguir mais informações e coisa e tal. Não sei se procede. Eu acho que não. Por que eu acho que não procede? Porque isso é uma coisa que vem desde 2004. Se tivesse realmente alguma coisa consistente ali, já teriam feito esse caso há muito tempo contra o Moro. Não fizeram nada até agora, porque realmente não tinha nada de excepcional, né? Ele liberou um áudio aqui, dizendo recentemente que é um áudio de uma conversa com o Sérgio Moro, e tá aqui, ó, quer ver ó, o que ele fala aqui no áudio dele? Aqui, ó. Na ocasião, o ex-juiz faz uma promessa de não prejudicar uma empresa ligada ao réu, mas não está claro isso no áudio não, tá? Um trecho do áudio do diálogo do Moro com o Garcia. Uma coisa só me preocupa quando for a sentença, seja ela qual for, o senhor vai dar publicidade para isso? Aí ele fala, assim, tu é uma pessoa publicamente exposta, né? Aí sim, o que é que acontece se eu não divulgar, o pessoal vai ficar em cima de mim cobrando e tal. Então eu prefiro divulgar, entendeu? Isso daqui não tem nada de errado no final das contas, não tem nada de excepcional aqui. Ou seja, esse áudio que foi divulgado, no áudio não tem prova, mas de novo, é o que eu falo para vocês. Eu não duvido nada que o pessoal tenha mais informações escondidas que não quer revelar num primeiro momento nisso daqui, justamente para poder usar isso contra o Moro, né? E o fato é o seguinte, isso daqui está desde 2004, não levou a nada, não deu em nada, então por que de repente agora decidiram reinvestigar essa coisa e puxar esse caso, e a Polícia Federal vai investigar o Moro e não sei o que lá, as alegações do cara? Pois bem, o que acontece nesse caso todo mundo sabe. O Lula, ele tem um plano para o governo. O plano de governo do Lula é punir todo mundo que foi contra ele quando ele estava na cadeia e beneficiar todo mundo que foi a favor dele quando ele estava na cadeia. O Lula saiu da cadeia? A cadeia não saiu do Lula. Ele quer punir todo mundo que colocou ele na cadeia e quer beneficiar quem tentou evitar isso. Por isso, o emprego camarada para o Lewandowski. Lewandowski sempre votou a favor do Lula, por isso um monte de gente ganhou emprego no PT, por isso que o Lula não briga com o Maduro, até a esquerda mais ranzinza da América Latina já brigou com o Maduro, porque o Maduro é um ditador, é mais do que claro isso, o Lula não. Por quê? Porque o Maduro ficou do lado do Lula quando ele estava na cadeia. Então esse é o programa de governo do Lula, mas o Lula quer também, além de beneficiar as pessoas que ajudaram ele, ele quer punir quem foi contra ele, né? Principalmente quem? O povo brasileiro. O povo brasileiro que foi contra o Lula está sacaneando a gente o tempo todo aqui, a gente está vendo isso. Mas algumas pessoas em particular. Que pessoas?
o Deltan Dallagnol, que perdeu o mandato no passado de uma forma absurda, não tinha nenhuma lógica aquilo. Ah, porque ele poderia no futuro ter um processo administrativo, então ele não poderia ter concorrido, porque no futuro poderia ter... Cara, essa lógica não tem lógica nenhuma, esse argumento não tem lógica nenhuma, né? Desse jeito ninguém pode candidatar nada, porque todo mundo pode ter um procedimento no futuro, né? Enfim, um absurdo completo tirarem o cargo do Deltan Dallagnol, mas já está nesse esquema, já foi ali a coligação PT-STF fazendo a parte da vingança, né? E essa vingança não é só do Lula, tá? Também é de parte do STF. Porque lembra que essa posição do STF sobre a Lava Jato mudou muito com a questão da Vaza Jato. Naquele momento, o STF começou a perceber que havia investigação também sobre o STF, que muita gente do STF... E político é tudo ladrão, meu amigo. Todo mundo, não salva ninguém nessa história, não. Então, no final das contas, eles ficaram com medo. Então, a vingança não é só o Lula querendo se vingar do Moro, é a elite aristocrática socialista brasileira, representada pela coligação PT-STF, querendo se vingar do Moro, né? Só que, repara uma coisa, eles rapidamente conseguiram tirar o cargo do Deltan Dallagnol. Por que não tiraram o cargo do Moro imediatamente, né? Porque o Moro... já tem até uma ação que tá na vara lá de Curitiba, do TRE do Paraná, que também caça o mandato do Moro. Por que não puniram o Moro também naquele momento? E a dica que eu dei para vocês é que eu acho que, na verdade, tem duas coisas aí. Primeira coisa, que eles quiseram esperar um tempinho, esperar um tempo para não ficar muito clara a vingança deles, né? Se eles tiram o mandato tanto do Dallagnol quanto do Moro, um em seguida do outro, ia ficar muito óbvio que era perseguição pura e simples ao Moro e ao Dallagnol, né? Então eles esperaram um ano, mas também tem outra coisa nessa história. Eles não quiseram tirar o cargo do Moro, por quê? Porque como ele é senador, ele está com o foro privilegiado. Isso significa que o STF que julga os casos do Moro. Se o Moro, por um acaso, perdeu o mandato dele, ele volta a ser um cidadão comum, como eu, como você, como qualquer um. Se tiver alguma acusação contra ele, ele vai responder por isso na primeira instância do lugar em que ele mora. Lá acho que é Curitiba que ele mora, né? Eu não sei onde é que o Moro mora. Mas enfim, ele vai responder na primeira instância. Repara que a maldade que eles fizeram, mantém o cargo do Moro, deixa o Moro no Senado, para quando a gente pegar ele, a gente pegar com vontade, né? Por quê? Porque aí ele está, no caso, no STF, o caso está todo no STF, é a coligação PT-STF, o pessoal ali agora pode dar um craca no Moro fácil. De novo, eu acho que tem um caso aqui contra o Moro? Não, não acho que tem um caso contra o Moro. Mas isso quer dizer alguma coisa? Não, não quer dizer nada, não significou nada no caso do Deltan Dallagnol. O que significaria no caso do Moro, né? Para eles tomarem uma decisão condenando o Moro lá no STF, agora pouco custa, né? Então, eu acho que o Moro tá com um problema, tá? Eu acho que ele tem um problema sério aí, porque não é uma questão jurídica. Ah, mas não tem evidência, não sei. Isso não importa, meu amigo. Que negócio de evidência? O STF já superou isso há muito tempo, né? Vai lá e vai acabar carcando o cara. Eu não duvido nada. E aí carca ele, prende ele enquanto ele ainda é senador, ainda tá tudo no STF, e aí depois o TRE do Paraná ainda caça o mandato dele, depois, de forma que o Moro não tem nem chance de fazer nada, já vai estar na cadeia, já cumpriu o que o Lula quer de vingança, o Lula e o STF querem de vingança contra ele. Não duvido nada que seja esse o plano, né? Vamos ver o que acontece nos próximos dias. É aquilo que eu falo para vocês. Eu acho que o Moro tomou uma decisão errada, absolutamente errada, lá em 2020, quando abandonou o Bolsonaro. Por quê? Porque naquele momento ele ficou sem proteção política de ninguém. E aí, meu amigo, virou saco de pancada de todo mundo. Tava óbvio que ele abriu um flanco deste tamanho, né? Ele acreditou que o Dória iria acolher ele, que o Dória iria ajudar ele, né? Foi na conversa do Dória, não, que você saindo o Bolsonaro cai, o governo Bolsonaro cai, coisa e tal, e não, na verdade o Bolsonaro continua tendo apoio de muito da população brasileira, e ele poderia ter segurado o Moro, poderia ter ajudado o Moro, mas lógico, ele não vai fazer isso agora, né? Agora o Moro virou um problema para quem quer que queira apoiar ele nesse momento, né? Já está na cara que vão fazer maldade com o Moro. É a síndrome do Tuareg que eu falei naquela época. O Moro vai desfazer a coisa toda que ele fez e praticamente foi isso que aconteceu, né? Impressionante como é que, infelizmente, isso se mostrou verdadeiro. Eu não gosto disso, não acho que o Moro tenha que pagar isso daí, não faz sentido isso daí, mas a decisão dele de se expor politicamente, de ficar sem a proteção política, acabou sendo o pior possível, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.